sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós temos leituras do mês. Bom pessoal, outubro foi um mês que eu estudei bastante, li muitos livros de estudo, não li tanto assim de ficção. Eu vou começar com os livros de ficção porque eu só finalizei 2, né, então vou começar por eles. O primeiro livro que eu finalizei foi o Salem, do Stephen King. Aproveitei que estava em outubro e aí resolvi ler um Kingzinho, né? Ele foi o segundo livro do King. Gostei bastante desse livro. Ele foi um livro 4,5 para mim. Ele conta a história então de um escritor que está voltando para a cidade de Salem Slot, onde ele passou um tempo ali na infância, para escrever um novo livro. E chegando lá, ele conhece uma garota, ele vê uma casa que foi muito significativa para ele na infância, né, em que ele presenciou coisas horríveis, na verdade, mas que marcou ele, por isso do significativo. E a partir então disso, o King vai mostrando pra gente, contando pra gente essa história em que coisas estranhas começam a acontecer na cidade, e aí até que a gente tenha lá o desfecho, que a gente entende o que realmente está acontecendo. Como eu falei, é um livro que eu gostei bastante, 4,5 para ele. Outro livro que eu finalizei esse mês foi o A Revoada, do Gabriel Garcia Marques. Esse aqui foi o primeiro livro do Gabo. O Gabo é um autor que eu gosto muito, ele é um dos meus autores favoritos da vida, porém esse livro aqui eu não gostei tanto assim, ele ficou ali com 3,5 para mim. 3,5 para mim é regular para bom. Eu acho que é um livro que tinha muito potencial, mas que infelizmente o potencial dele não foi aproveitado, assim. Então eu acho que esse livro ele é curtinho, ó, ele tem 140 páginas. Se ele tivesse mais aí umas 60 páginas, o Gabo poderia então fechar algumas pontas que ele deixou solta aí, para mim pelo menos, né, ao longo da história. Mas aqui essa história vai se passar num velório, né, no funeral de um médico que está na cidade de Macondo e que ele é odiado pela cidade inteira. Então, e não é odiado do tipo ninguém quer ir no velório dele. Na verdade, as pessoas querem que ele apodreça ali, que ele não tenha nem um velório digno. Então, é um livro em que, através da memória de 3 personagens que estão ali naquele velório, a gente consegue ter acesso a essa história e a gente consegue saber por que esse cara ele é tão odiado na cidade, e também um pouco da história individual de cada um desses 3 personagens, que é o coronel, a Isabel, filha dele, e o menino, que é filho da Isabel. Então, assim, enquanto estrutura, é um livro muito bom, porém eu acho que se a gente conhecesse um pouco mais, se esse livro tivesse um pouco mais de páginas aí, algumas pontas não ficariam soltas e aí a experiência de leitura seria melhor. Então esses foram os 2 livros de ficção que eu finalizei agora no mês de outubro, e nesse momento eu estou lendo O Lugar Nenhum, do Neil Gaiman. Esse livro tem até uma história interessante com ele. Eu comprei ele junto com aquele Oceano no Fim do Caminho. Teve um hype há um tempo atrás, há uns anos atrás, não sei se vocês lembram desse hype. Eu não gostei tanto assim do Oceano do Fim do Caminho, e esse livro ficou aqui anos e anos na minha prateleira, esperando para ser lido. Aí essa semana eu olhei para ele olhou para mim, eu achei que chegou o momento. Tô bem no começo, eu tô na página 100 mais ou menos dele, ele tem 300 páginas, né? Então já li um terço, vamos dizer assim. Tá sendo divertido, mas não finalizei em outubro. Bom, agora eu vou falar sobre os livros que eu li, né, que são os livros de estudo. Muitos livros eu li capítulos, né, partes desses livros, então esses eu não vou comentar porque, enfim, são coisas muito soltas, acho que nem faz tanto sentido assim. Eu vou comentar 2 livros que eu finalizei esse mês de outubro, que foram de estudos. O primeiro é o livro das Origens, que é um livro espetacular, no qual o autor vai contar os mitos de criação lá do Egito Antigo e vai mostrar pra gente todo esse desenvolvimento dessas crenças lá no Egito Antigo. Mais sobre ele eu vou falar no próximo vídeo aqui no canal, onde eu vou destrinchar melhor esses mitos para a gente conseguir entender todo esse código de crenças que tinha ali no Egito Antigo. Outro livro que eu finalizei agora no mês de outubro foi uma tese de doutorado que se chama Estado e Elites Locais no Egito Antigo, do final do 3º milênio antes de Cristo, que é uma tese que vai tratar ali sobre o primeiro período intermediário e como esse primeiro período intermediário ele foi entendido ao longo da história. E aí a autora ela propõe uma nova visão sobre esse período, né? Uma nova interpretação. Mais para frente também nós vamos conversar um pouco sobre essa tese, então não vou falar muito sobre ela.
Então esses foram os livros finalizados agora no mês de outubro. E aí eu vou mostrar para vocês agora os livros de ficção que eu já separei aqui para ler agora no começo de novembro. Eu não vou ficar fazendo muito TBR, porque eu tô muito nessa vibe de olhar para o livro e sentir que é o momento de ler ele, né? Então eu não quero fazer TBRs muito grandes, porque eu não sei se realmente eu vou ler os livros que eu coloquei na TBR. Prefiro que seja mais no momento. Mas de qualquer forma eu já separei 2 livros aqui, que são livros que eu senti que é o momento de ler. Então o primeiro deles é O Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, que na verdade é uma releitura. É o primeiro livro da Clarice, né, O Perto do Coração Selvagem. Eu já li ele, mas eu sinto que eu quero ler Clarice de novo. E eu quero recomeçar a ler Clarice por essa história. E o outro que eu separei foi o Frankenstein, da Mary Shelley. Eu separei esse livro porque na Netflix vai lançar, não sei se é um filme ou uma série, eu não sou muito ligada em filmes e séries, mas eu vi que vai lançar em relação a Frankenstein. É uma história que eu gosto bastante, também é uma releitura. Então eu quero reler agora no início do mês de novembro. Eu queria ler ele antes de finalizar outubro, mas não aconteceu, então vai ficar para novembro e tá tudo bem também. E por fim, vou mostrar para vocês 2 livros que chegaram aqui esse mês de outubro. Um, inclusive, eu já comecei a ler, que é O Destino da África, 5.000 anos de riqueza, ganâncias e desafios, do Martin Meredith. Esse livro aqui, ele vai funcionar para mim como um sumário de luxo, né? Um grande sumário, porque o autor, ele propõe contar pra gente a história da África, 5.000 anos, como ele mesmo diz aqui, em 700 páginas, né? Então, eu não espero profundidade, grandes discussões historiográficas aqui, mas esse tipo de livro eu gosto muito. É um livro que funciona para mim como um grande sumário, né? Então eu leio ele e aí eu vou listando assuntos que me interessam, que depois eu vou aprofundizar com outras bibliografias. Esse livro ele é dividido em partes, então eu decidi que eu vou ler uma parte por semana. Essa semana que eu tô gravando aqui, eu tô na segunda parte, né? Então eu já li, tá aqui a marcação, ó, tá vendo? Eu já li esse tantinho aqui. E por enquanto eu tô achando ok, assim, mas tá me ajudando já listei algumas coisas que eu quero aprofundar mais pra frente. Então esse livro ele vai me acompanhar aí pelas minhas contas até o final de janeiro, porque eu não tenho pressa com ele, então ele vai de pouquinho em pouquinho toda semana. E por fim, o livro que chegou ontem aqui não sei se vocês vão conseguir enxergar, porque ele é bem escuro, é Al-Qornugu, Terra Sem Retorno, Descida de Ishtar ao Mundo dos Mortos. Esse é um poema acadiano que foi traduzido pelo professor Jacinto Lins Brandão, que é o mesmo professor que traduziu a Epopeia de Gilgamesh, que é o mais famoso dele aqui. Eu comprei esse livro porque mais pra frente a gente vai estudar Mesopotâmia no projeto, então eu quero já ter ele aqui para ler e estudar. E professor Jacinto Lins Brandão, né? É incrível como sempre. Eu tenho o Gilgamesh aqui, já li, eu tenho outro também que fala sobre criação e agora Al-Qornugu, e todos eles a gente vai usar aqui no projeto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários o que vocês leram nesse mês de outubro, o que vocês pretendem ler agora em novembro. Não deixa de curtir, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!